Ela servia café da manhã para um CEO milionário todos os dias, até ele descobrir algo que... Marina acordava todos os dias às 5 da manhã. Não por escolha, mas por necessidade. O despertador nem sempre funcionava. As pilhas estavam fracas há semanas, mas seu corpo já sabia a hora exata. Era como se uma força invisível a puxasse da cama ainda macia de sono. O apartamento pequeno estava sempre gelado naquela hora. Ela caminhava em silêncio pelo corredor estreito, passando pelo quarto onde o irmão de 16 anos dormia profundamente. Pedro trabalhava à noite em um posto de gasolina para ajudar com as contas. Ela nunca o acordava. Na cozinha minúscula, Marina preparava seu próprio café da manhã, pão amanhecido com margarina e chá preto. Sempre o mesmo, sempre rápido. Não havia tempo para mais nada. Às 5h40, já estava na rua. O ônibus demorava 20 minutos para chegar ao centro da cidade, onde ficava o imponente edifício de vidro da empresa. Mais 20 minutos de trajeto. Ela sempre escolhia o banco perto da janela e observava a cidade acordar. O prédio da corporação era intimidador. 40 andares de puro luxo e poder. Marina trabalhava no departamento de serviços gerais há 2 anos. Limpeza, organização, café. Era invisível para a maioria dos funcionários. E ela preferia assim. Mas havia uma responsabilidade especial que apenas ela tinha. Servir o café da manhã para o CEO no 40º andar. Eduardo Mendes era conhecido por todos como um homem inflexível. Chegava sempre às 7 da manhã. Trabalhava sozinho na sala de reuniões executiva até às 8, quando o escritório começava a funcionar. Ninguém o incomodava nesse período. Era uma regra não escrita, mas absoluta. Marina subia de elevador todos os dias às 6h50. Carregava uma bandeja de prata com o café exato que ele pedia. Forte, coado no pano, sem açúcar. 2 fatias de pão integral tostado cortadas na diagonal. Suco de laranja natural em um copo de vidro fosco. Tudo disposto com precisão milimétrica. Ela entrava na sala em silêncio. Colocava a bandeja sobre a mesa de mogno. Ele nem levantava os olhos dos papéis. Ela saía. Pronto. O ritual estava completo. Naquele dia específico, Marina estava mais cansada que o normal. Pedro havia chegado tarde da noite anterior, preocupado com as notas da escola. Ela ficou acordada até tarde conversando com ele, tentando animá-lo. O sono foi curto. Quando colocou a bandeja na mesa, suas mãos tremeram levemente. O copo de suco balançou. Uma gota escorreu pela lateral. Eduardo levantou os olhos pela primeira vez em meses. Marina sentiu o coração acelerar. Pegou rapidamente um guardanapo e limpou a gota. Murmurou um "desculpa", quase inaudível. Ele a observou por alguns segundos. Depois voltou aos papéis, mas algo havia mudado. Ela sabia disso. E antes da história continuar, me conta. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde essas histórias conseguem chegar. Se estiver gostando, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias que tocam o coração. Eduardo Mendes construiu sua fortuna aos 42 anos sendo meticuloso. Cada detalhe importava. Cada pessoa em sua empresa tinha uma função específica. Ele conhecia números, relatórios, gráficos. Mas não conhecia rostos, exceto o dela. Não sabia o nome de Marina, mas reconhecia seus passos no corredor. O som delicado dos sapatos de borracha no mármore. A forma como ela respirava quando estava concentrada. O cheiro suave de sabonete neutro que ela usava. Ele percebeu quando ela começou a cantar baixinho enquanto arrumava a bandeja na copa ao lado. Melodias antigas que sua mãe costumava cantar quando ele era criança. Isso o incomodava e acalmava ao mesmo tempo. Eduardo perdeu a mãe aos 12 anos. O pai, um homem amargo, nunca conseguiu superar a perda. Criou o filho na base da desconfiança e da dureza. Não confie em ninguém, dizia sempre. Todo mundo quer alguma coisa. Por isso, Eduardo observava. Sempre. Naquela manhã, depois do pequeno acidente com o suco, ele decidiu prestar mais atenção. Quando Marina saiu da sala, ele se levantou e caminhou até a janela.
Dali, conseguia ver a entrada dos funcionários. Às 8h15, viu Marina sair pela porta lateral, não pela entrada principal, onde a maioria dos funcionários circulava, mas pela saída de serviço que dava para um beco estreito. Ela carregava uma sacola de pano. Eduardo franziu a testa. Aquilo não fazia parte da rotina que ele conhecia. Marina sempre subia direto para o departamento dela após servi-lo. Trabalhava até às 5 da tarde. Pegava o ônibus de volta para casa. Mas ali estava ela, saindo do prédio com uma sacola misteriosa. No dia seguinte, Eduardo chegou mais cedo, às 6h45. Ficou na janela, observando. Marina apareceu pontualmente, como sempre. Subiu para servi-lo. Desceu com a mesma sacola. Na quarta-feira, ele não resistiu. Quando Marina saiu pela porta lateral, Eduardo pegou o elevador. Desceu rapidamente. Manteve distância, mas a seguiu. Marina caminhava com pressa pelas ruas do centro histórico. Passou pelo mercado municipal, que ainda estava fechado. Dobrou à esquerda na Rua das Flores. Continuou por mais 2 quadras. Parou em frente a um prédio antigo, pintado de azul desbotado. Uma placa pequena dizia: Centro Comunitário Santa Rita. Eduardo se escondeu atrás de um poste. Observou Marina entrar no prédio. 10 minutos depois ela saiu. A sacola estava vazia. Mas seu rosto tinha uma expressão que Eduardo nunca havia visto. Serenidade. Paz. Como se ela tivesse acabado de fazer a coisa mais importante do dia. Eduardo ficou parado ali por mais alguns minutos, olhando para o prédio azul desbotado. Tentando entender, quando voltou ao escritório, já era quase 9 horas. Seus funcionários estranharam o atraso. Eduardo nunca se atrasava. Naquela tarde, ele fez algo inédito. Pesquisou na internet informações sobre o Centro Comunitário Santa Rita. Era uma instituição pequena, que atendia idosos em situação de vulnerabilidade social. Oferecia refeições, atividades de lazer e apoio emocional para pessoas acima de 60 anos que viviam sozinhas ou com poucos recursos. Eduardo fechou o computador. Ficou em silêncio por longos minutos. Pela primeira vez em anos, pensou na mãe. Marina não era apenas a moça do café. Era filha, irmã, cuidadora e, nas horas vagas que não existiam, sonhadora. Perdeu os pais quando tinha 20 anos. Pedro tinha apenas 10. Ela poderia ter entregado o irmão para parentes distantes. Poderia ter seguido o namorado da época, que conseguiu um emprego em outro estado. Poderia ter feito faculdade com a herança pequena que os pais deixaram. Mas escolheu ficar. Escolheu Pedro. A herança durou 2 anos. Depois vieram os trabalhos de meio período. Faxina em casas de família. Cuidadora de idosos aos fins de semana. Garçonete em eventos noturnos. Tudo para manter Pedro na escola e dar a ele as oportunidades que ela não teve. O emprego na corporação foi um alívio. Salário fixo, carteira assinada, benefícios. Pela primeira vez em anos, Marina conseguiu respirar. Mas foi no Centro Comunitário Santa Rita que ela encontrou propósito. Descobriu o lugar por acaso, há 1 ano. Estava voltando do trabalho quando viu uma senhora idosa caída na calçada. Ajudou a mulher a se levantar. Descobriu que ela morava sozinha e não tinha comido nada naquele dia. Marina a acompanhou até em casa. Depois descobriu o centro comunitário. Começou a visitar nos fins de semana. Logo estava lá todos os dias após o trabalho. As sobras do café da manhã da corporação eram perfeitas. Pães, frutas, biscoitos. Comida boa que seria jogada fora. Marina pediu permissão ao supervisor para levar. Ele concordou, sem dar muita importância. Mas para as 17 senhoras que frequentavam o centro, aquelas sobras eram muito mais que comida. Eram carinho, atenção, a certeza de que alguém se importava. Marina aprendeu os nomes de todas. Dona Lourdes, que foi professora por 40 anos. Dona Carmen, que bordava as peças mais lindas da cidade. Dona Rosa, que cantava em corais e agora esquecia as letras das músicas. Ela não apenas levava comida. Sentava com elas, ouvia histórias, cantava músicas antigas, ajudava com pequenos problemas do dia a dia. Pedro sabia do trabalho voluntário da irmã e se orgulhava, mas também se preocupava.
Marina chegava em casa exausta todos os dias. Dormia pouco, comia menos ainda. Estava sempre correndo de um lugar para outro. Você precisa cuidar de você também, dizia Pedro. Marina sorria. Estou bem. Estou fazendo o que amo. Mas a verdade é que ela estava cansada, fisicamente e emocionalmente. Havia dias em que acordava sem forças, dias em que a caminhada até o ponto de ônibus parecia eterna. Mesmo assim, nunca faltou um dia no centro comunitário. Nunca deixou a senhora sem o café da manhã. Nunca reclamou. Até que, numa quinta-feira de outubro, seu corpo disse, basta. Marina estava preparando a bandeja para Eduardo quando sentiu uma tontura forte. Apoiou-se na bancada. Respirou fundo. Tentou continuar. A tontura voltou, mais intensa. Ela se segurou na pia. O mundo girou. Suas pernas fraquejaram. A última coisa que lembrou foi do barulho da bandeja caindo no chão. O som ecoou pelos corredores vazios do 40º andar. Eduardo, que estava na sala de reuniões, ouviu o estrondo. Levantou-se imediatamente. Saiu da sala. Encontrou Marina desmaiada no chão da copa. A bandeja de prata espalhada ao lado. Café derramado no mármore branco. Por um momento, Eduardo ficou paralisado. Depois, ajoelhou-se ao lado dela. Marina, murmurou. Era a primeira vez que dizia o nome dela em voz alta. Havia descoberto no crachá que ela sempre usava no uniforme. Ela abriu os olhos lentamente. Tentou se levantar, mas Eduardo a segurou gentilmente. Calma, não se mexe. Senhor, Desculpa, Marina tentou falar, mas as palavras saíam fracas. Não precisa pedir desculpa. Você está bem? Quer que chame uma ambulância? Marina balançou a cabeça. Não. É só cansaço. Já passa. Eduardo a ajudou a sentar-se numa cadeira. Pegou um copo d'água. Ficou ali, parado ao lado dela, sem saber exatamente o que fazer. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa de verdade? Perguntou. Marina olhou para ele, surpresa. Era a primeira conversa real que tinham. Eu tomei café da manhã. Pão com margarina não é café da manhã, disse Eduardo, com uma suavidade que nem ele sabia que possuía. Marina não respondeu, apenas baixou os olhos. Eduardo olhou para a bandeja no chão, depois para Marina, depois para as próprias mãos. Você vai descansar hoje. Vou chamar alguém para te levar em casa. Não precisa, senhor. Eu consigo. Marina, ele interrompeu. Não é um pedido. Pela primeira vez, ela o olhou nos olhos e viu algo que não esperava. Preocupação genuína. Eduardo cancelou todas as reuniões daquela manhã. Acompanhou Marina até a recepção, onde chamou um táxi para levá-la em casa. Deu dinheiro para a corrida e pediu para que ela descansasse. Marina tentou protestar, mas não tinha forças. Aceitou a ajuda. No táxi, ela pensou no centro comunitário. As senhoras estariam esperando o café da manhã. Pela primeira vez em 1 ano, ela não poderia ir. Pegou o celular e ligou para a coordenadora do centro, irmã Beatriz. Irmã, não vou conseguir ir hoje. Tive um problema e... Criança, não se preocupa. As meninas vão entender. Você cuida de você, tá bem? Marina desligou com lágrimas nos olhos. Sentia que estava decepcionando pessoas que dependiam dela. Em casa, Pedro havia saído para a escola. Marina se deitou no sofá e dormiu por 4 horas seguidas. Quando acordou, se sentiu um pouco melhor. Mas a culpa continuava pesando no peito. Enquanto isso, Eduardo não conseguia se concentrar no trabalho. A imagem de Marina desmaiada no chão não saía da sua cabeça. Ele havia percebido a magreza dela, os olhos cansados, a palidez. Às 2 da tarde, fez algo que nunca tinha feito. Saiu do escritório no meio do dia sem avisar ninguém. Foi até o centro comunitário Santa Rita. O prédio azul desbotado parecia ainda mais simples à luz do dia. Eduardo empurrou a porta de vidro e entrou. O lugar era pequeno, mas acolhedor. Havia cadeiras de plástico organizadas em círculo, uma pequena cozinha nos fundos. Paredes decoradas com desenhos coloridos, provavelmente feitos pelas próprias frequentadoras. Posso ajudá-lo?
Perguntou uma mulher de cerca de 50 anos, vestindo hábito religioso. Sou Eduardo. Trabalho com a Marina. Os olhos da mulher se iluminaram. Ah, a Marina. Que menina especial. Sou irmã Beatriz. Ela falou de você hoje. Eduardo se surpreendeu. Falou? Disse que o chefe dela foi muito gentil quando ela passou mal. Fiquei feliz em saber que tem gente boa olhando por ela no trabalho. Eduardo olhou ao redor. Várias senhoras estavam sentadas nas cadeiras, conversando baixinho. Algumas bordavam, outras apenas observavam o movimento. As senhoras, elas ficaram sem o café da manhã hoje? Irmã Beatriz sorriu. Ficaram, mas não tem problema. A Marina já faz tanto por elas. Ela traz comida todos os dias? Todos os dias úteis. Sobras do escritório onde trabalha. Mas não é só a comida, sabe? Ela senta com elas, conversa, canta. Algumas dessas mulheres passam dias inteiros sem falar com ninguém. A Marina é como um raio de sol. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Posso fazer alguma coisa para ajudar? Irmã Beatriz o olhou com curiosidade. Como assim? Não sei. Contribuir de alguma forma, com dinheiro, comida, qualquer coisa. Sempre precisamos de ajuda. Mas me diga uma coisa, por que o interesse? Eduardo hesitou. Como explicar que uma funcionária que ele mal conhecia havia desmoronado na sua frente e isso o havia abalado de uma forma que ele não entendia? A Marina é uma boa funcionária, disse simplesmente. Irmã Beatriz sorriu. Ela é uma boa pessoa. Isso é mais raro. Eduardo saiu do centro comunitário com uma sensação estranha no peito. Passou a tarde pensando nas senhoras que conheceu. Em Marina. Na forma como ela havia dedicado sua vida a cuidar dos outros. Quando chegou em casa naquela noite, ligou para Marina. Alô? Ela atendeu com voz ainda fraca. Marina, sou Eduardo. Queria saber como você está. Houve uma pausa. Marina não esperava uma ligação do chefe. Estou melhor, senhor. Obrigada por perguntar. Você pode faltar amanhã também se precisar. Não. Eu vou trabalhar. As senhoras ficaram sem o café hoje. Não posso faltar de novo. Eduardo sorriu, mesmo ela não podendo ver. Marina? Sim? Amanhã vou mudar o cardápio do café da manhã da empresa. Vamos ter mais variedade, mais frutas, mais pães, para que vocês tenham mais sobras para levar. Marina ficou em silêncio por longos segundos. Senhor, por quê? Eduardo olhou pela janela do seu apartamento luxuoso. Viu as luzes da cidade se acendendo. Porque é a coisa certa a fazer. Quando desligou, Marina chorou. Mas dessa vez, eram lágrimas de gratidão. Na manhã seguinte, Marina chegou ao trabalho determinada a retomar sua rotina. Sentia-se melhor após uma noite inteira de sono, mas ainda um pouco frágil. Subiu ao 40º andar como sempre fazia, mas desta vez encontrou algo diferente. A copa havia sido abastecida com muito mais comida do que o normal. Havia frutas frescas, pães variados, iogurtes, cereais, biscoitos integrais. Tudo de primeira qualidade. Marina preparou a bandeja de Eduardo com o cuidado de sempre. Quando entrou na sala de reuniões, ele levantou os olhos dos papéis e a cumprimentou. Bom dia, Marina. Como está se sentindo? Muito melhor, senhor. Obrigada. Fico feliz. Ele fez uma pausa. Vi que você notou as mudanças na copa. Marina assentiu. Sim, senhor. Tudo o que sobrar é para você levar, sem exceções. Senhor, eu não sei como agradecer. Eduardo a interrompeu com um gesto gentil. Não precisa agradecer. Apenas continue fazendo o que faz. Naquela tarde, Marina chegou ao centro comunitário com uma sacola muito mais cheia do que o normal. As senhoras ficaram radiantes. Dona Lourdes comentou que há anos não comia uma maçã tão doce. Dona Carmen disse que os biscoitos integrais estavam uma delícia. Mas a surpresa maior veio no final da semana. Eduardo apareceu no centro comunitário numa sexta-feira à tarde. Estava nervoso, mas decidido. Trazia consigo uma proposta. Irmã Beatriz, disse, gostaria de conversar sobre uma parceria. Ele explicou sua ideia.
Sua empresa poderia patrocinar oficialmente o centro comunitário, fornecer alimentos frescos diariamente, não apenas sobras, custear algumas atividades, talvez até reformar o espaço. Mas tem uma condição, disse Eduardo. Quero que a Marina coordene esse projeto. Do lado da empresa, ela seria a responsável por fazer a ponte entre os dois lugares. Irmã Beatriz olhou para Marina, que estava presente na conversa. O que você acha, criança? Marina estava emocionada demais para falar. Era uma oportunidade de transformar seu trabalho voluntário em algo maior, de ajudar mais pessoas, de ter um propósito ainda maior na vida. Eu aceito, disse finalmente. Eduardo sorriu. Então está decidido. Na segunda-feira, vamos começar a estruturar tudo. Naquela noite, Marina chegou em casa eufórica. Contou tudo para Pedro, que ficou orgulhoso da irmã. Você merece isso, disse ele. Depois de tanto tempo cuidando dos outros, alguém está cuidando de você. Marina percebeu que Pedro estava certo. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que alguém realmente a via. Não apenas como uma funcionária ou uma voluntária, mas como uma pessoa com sonhos e potencial. O fim de semana passou voando. Marina visitou o centro mesmo sem ser dia de trabalho, para conversar com irmã Beatriz sobre as possibilidades do projeto. Fizeram planos, sonharam juntas. Na segunda-feira, Eduardo chamou Marina para uma reunião em sua sala. Era a primeira vez que ela entrava ali como algo além de uma funcionária dos serviços gerais. Sente-se, disse Eduardo, apontando para uma cadeira em frente à mesa dele. Marina se sentou, ainda um pouco intimidada pelo ambiente luxuoso. Marina, quero que você saiba que isso não é caridade, é negócio. Acredito que essa parceria pode beneficiar tanto a empresa quanto o centro comunitário. E acredito que você é a pessoa certa para liderar isso. Mas, senhor, eu não tenho formação para coordenar projetos. Você tem algo mais importante: paixão, conhecimento real das necessidades das pessoas e um coração generoso. Eduardo se inclinou para a frente. O resto a gente ensina. Ele explicou que Marina teria um novo cargo na empresa, coordenadora de responsabilidade social. Teria um salário melhor, uma sala própria e recursos para fazer a diferença. Sua primeira missão é elaborar um plano detalhado para ampliar o atendimento no centro. Pense grande, Marina. O que vocês precisam para atender não apenas 17 senhoras, mas 50? 100? Marina sentiu um arrepio de emoção. Nunca havia pensado em possibilidades tão grandes. Senhor, por que está fazendo isso? Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou para Marina com uma sinceridade que ela nunca havia visto. Porque você me lembrou de algo que eu havia esquecido, que existem pessoas boas no mundo, e que fazer o bem não é um sinal de fraqueza, mas de força. Marina saiu daquela reunião transformada. Não era mais apenas a moça do café. Era uma profissional com uma missão importante. E pela primeira vez em anos, sentia que o futuro estava cheio de possibilidades. Os primeiros meses no novo cargo foram desafiadores. Marina precisou aprender sobre gestão de projetos, prestação de contas, relacionamento com fornecedores. Eduardo providenciou cursos e treinamentos, mas o mais importante foi a confiança que ele depositou nela. Marina descobriu que tinha talento para a organização. Criou planilhas detalhadas, estabeleceu rotinas eficientes, negociou contratos, mas nunca perdeu o toque pessoal que a tornava especial. O Centro Comunitário Santa Rita começou a se transformar. As paredes ganharam tinta nova, a cozinha foi reformada. Novos equipamentos chegaram. O espaço foi ampliado para acomodar mais pessoas. Marina insistiu em manter alguns detalhes do lugar original. As cadeiras de plástico, que as senhoras já consideravam suas, o varal de plantas na janela, o quadro com a oração de São Francisco, que estava ali desde a fundação. Não podemos perder a alma do lugar, explicou para Eduardo durante uma das visitas de acompanhamento. Ele concordou. Na verdade, estava impressionado com a sensibilidade de Marina para equilibrar o crescimento com a preservação da essência. O número de atendidos subiu gradualmente. 20 senhoras, depois 30. Em 6 meses, o centro atendia 45 idosos diariamente.
Cada nova pessoa era recebida por Marina pessoalmente. Ela fazia questão de conhecer a história de cada um. Dona Antônia, que havia perdido o marido recentemente e não sabia como cozinhar para uma pessoa só. Seu Francisco, antigo marceneiro, que passava os dias sozinho desde que os filhos se mudaram para outros estados. Dona Esperança, que tinha diabetes e precisava de ajuda para controlar a alimentação. Marina criou atividades específicas para as necessidades de cada grupo. Oficinas de artesanato para quem gostava de trabalhos manuais, rodas de conversa para quem precisava desabafar, sessões de música para resgatar memórias felizes. O projeto começou a chamar atenção na empresa. Outros executivos elogiavam a iniciativa. Jornalistas pediram entrevistas. Eduardo sempre fazia questão de destacar o papel de Marina. Ela é o coração deste projeto, dizia. Eu apenas providenciei os recursos. A Marina fez a mágica acontecer. Mas o reconhecimento também trouxe desafios. Alguns funcionários mais antigos da empresa questionavam por que uma ex-faxineira havia ganhado um cargo de coordenação. Sussurravam nos corredores sobre favorecimento e falta de qualificações. Marina ouvia os comentários e se sentia insegura. Chegou a questionar Eduardo se não seria melhor contratar alguém com mais experiência. Marina, ele disse com firmeza, eu construí esta empresa do zero. Sei reconhecer talento quando vejo. E você tem algo que não se aprende na faculdade. Vocação. O apoio de Eduardo foi fundamental para que Marina desenvolvesse confiança profissional. Ela começou a falar em reuniões, apresentar relatórios, defender suas ideias com segurança. Pedro acompanhava a transformação da irmã com orgulho. Ela chegava em casa menos cansada, mais animada. Falava sobre os planos para o centro com brilho nos olhos. Você está diferente, comentou ele numa noite. Mas, você mesma. Marina sorriu. Era verdade. Pela primeira vez na vida, sentia que estava no lugar certo, fazendo exatamente o que nasceu para fazer. A mudança mais visível foi física. Marina engordou alguns quilos saudáveis. Começou a cuidar melhor dos cabelos. Comprou roupas mais bonitas com o salário novo. Não por vaidade, mas por autoestima. Eduardo notou a transformação. Durante uma reunião, comentou: Você está radiante, Marina. A felicidade te deixa ainda mais bonita. Marina corou. Era um elogio inesperado, mas bem-vindo. A relação entre os dois também estava mudando. Não eram mais chefe e funcionária apenas. Eram parceiros em um projeto significativo. Eduardo consultava Marina sobre decisões importantes. Ela sugeria melhorias que ele sempre levava a sério. Uma tarde, Eduardo apareceu no centro comunitário sem avisar. Encontrou Marina cantando com as senhoras uma música antiga. Ela estava no centro da roda, gesticulando animadamente, fazendo todas rirem. Eduardo ficou na porta observando. Marina havia encontrado sua vocação. E ele havia encontrado algo que não sabia que estava procurando. Propósito além do lucro. Quando a música terminou, Marina o viu parado ali. Caminhou até ele com um sorriso largo. Surpresa, disse. O que achou da nossa nova atividade musical? Achei perfeito, respondeu Eduardo. E pela primeira vez, não estava falando apenas sobre o projeto. O primeiro aniversário do projeto de responsabilidade social se aproximava. Marina queria fazer uma celebração especial, que mostrasse o impacto real da parceria. Eduardo concordou e sugeriu um evento maior, com a presença da imprensa e de outros empresários. Podemos inspirar outras empresas a fazer projetos similares, disse ele. Marina ficou animada com a ideia, mas também nervosa. Seria a primeira vez que falaria em público para uma plateia grande. Eduardo percebeu a ansiedade dela. Você vai se sair muito bem, disse. Apenas fale com o coração como sempre faz. Nas semanas que antecederam o evento, Marina e Eduardo trabalharam juntos na organização. Ficavam até tarde no escritório, planejando cada detalhe. Durante essas conversas, conheceram-se melhor. Eduardo contou sobre a infância difícil, a perda da mãe, a relação complicada com o pai. Marina falou sobre a responsabilidade de cuidar de Pedro, os medos, os sonhos que teve que adiar. Você nunca se arrepende? Perguntou Eduardo uma noite.
De ter abdicado de tanto para cuidar do seu irmão? Marina pensou por alguns segundos. Às vezes me pergunto como seria minha vida se tivesse feito escolhas diferentes. Mas arrependimento? Nunca. Pedro é a pessoa mais importante da minha vida. E cuidar das senhoras do centro também não é sacrifício. É realização. Eduardo a admirava por isso. Ele havia passado a vida inteira focado apenas em si mesmo. Marina mostrou que a verdadeira satisfação vinha de servir aos outros. O dia do evento chegou. O centro comunitário estava decorado com flores naturais e trabalhos feitos pelas próprias frequentadoras. Havia jornalistas, empresários, autoridades locais. Mas o mais importante, todas as senhoras estavam presentes, vestidas com suas melhores roupas. Marina estava linda. Usava um vestido azul simples, mas elegante. Eduardo havia insistido para que ela comprasse algo especial para a ocasião. Quando chegou a hora de Marina falar, ela subiu ao pequeno palco improvisado com as mãos tremendo. Olhou para a plateia e respirou fundo. Depois olhou para as senhoras do centro, que a observavam com carinho e orgulho. Um ano atrás, começou Marina, eu era apenas uma funcionária que trazia sobras de café da manhã para um grupo de senhoras. Hoje temos aqui um projeto que mudou a vida de dezenas de pessoas, mas a vida que mais mudou foi a minha. Ela contou a história do projeto sem mencionar seu desmaio ou as dificuldades pessoais. Focou nas conquistas, nos sorrisos conquistados, nas amizades construídas. Nada disso seria possível sem a visão e generosidade do Sr. Eduardo. Disse, olhando diretamente para ele. Ele não apenas forneceu recursos, ele acreditou em mim quando eu mesma não acreditava. Eduardo sentiu um aperto no peito. Nunca havia sido reconhecido dessa forma por alguém que realmente importava. Quando Marina terminou de falar, a plateia aplaudiu de pé. Mas o momento mais emocionante veio depois, quando Dona Lourdes pediu para falar. Vocês não sabem, disse a senhora de 78 anos. O que é chegar aos meus anos sentindo que ninguém mais se importa com você? A Marina nos devolveu a dignidade. Nos fez sentir importantes novamente. E o Sr. Eduardo, ela olhou para ele. O Senhor nos deu esperança. Muitas pessoas na plateia estavam chorando. Eduardo também. Após o evento, enquanto ajudavam a organizar o espaço, Eduardo e Marina ficaram sozinhos no centro. Obrigado, disse Eduardo. Por quê? Por me mostrar que existe uma forma melhor de viver. Marina sorriu. Obrigado por me dar a chance de fazer a diferença. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, lado a lado, olhando o ambiente ainda decorado. Marina, disse Eduardo, tenho uma proposta para você. Qual? Quero expandir este projeto para outras cidades. Criar uma rede de centros comunitários patrocinados pela empresa e quero que você coordene tudo. Marina ficou sem palavras. Era uma oportunidade ainda maior do que havia sonhado. Isso significaria viajar, coordenar equipes, falar com a imprensa. Você se sente preparada? Marina pensou em tudo que havia conquistado no último ano, no quanto havia crescido, na confiança que Eduardo depositava nela. Me sinto, disse com convicção. Eduardo sorriu. Então é oficial. A partir do mês que vem, você será nossa diretora nacional de responsabilidade social. Naquela noite, Marina chegou em casa radiante. Pedro havia assistido ao evento e estava orgulhoso da irmã. Você estava incrível lá em cima, disse ele. Mamãe e papai estariam muito orgulhosos. Marina abraçou o irmão. Sentia que finalmente estava honrando a memória dos pais. Não apenas cuidando de Pedro, mas construindo algo maior. Antes de dormir, recebeu uma mensagem de Eduardo. Obrigado por este dia perfeito. Você é inspiradora. Marina sorriu e respondeu. Obrigado por acreditar em mim. Mal posso esperar para ver o que vamos construir juntos. 2 anos depois, Marina estava em seu escritório no 25º andar do prédio da corporação. Pela janela, podia ver a cidade que agora abrigava 5 centros comunitários espalhados pelos diferentes bairros. Cada um com sua personalidade,
mas todos seguindo os mesmos princípios de dignidade e cuidado que ela aprendera com Dona Lourdes e as outras senhoras. O telefone tocou. Era Eduardo. Marina, pode vir à minha sala? Tenho uma notícia para você. Ela subiu ao 40º andar. Fazia 2 anos que não pisava naquela copa onde havia desmaiado. O local agora abrigava uma pequena exposição permanente com fotos dos projetos sociais da empresa. Eduardo a esperava com um sorriso misterioso. Sente-se, disse ele. Lembra quando conversamos sobre expandir para outras cidades? Claro. Estamos estudando Brasília e Salvador. Esqueça Brasília e Salvador. O governo federal quer implementar nosso modelo nacionalmente. Em todas as capitais. Marina arregalou os olhos. Como assim? Eduardo explicou que o projeto havia chamado a atenção do Ministério do Desenvolvimento Social. Queriam criar um programa nacional baseado no modelo desenvolvido por eles. E querem que você seja a consultora principal, coordenar a implementação em todo o país. Marina sentiu o coração acelerar. Era uma oportunidade gigantesca, mas também assustadora. Eduardo, eu não sei se... Se o quê? Se tem capacidade? Ele se levantou e caminhou até ela. Marina, você transformou 17 senhoras em 500. Criou um modelo que está sendo copiado por outras empresas. Virou referência nacional. Claro que tem capacidade. Marina sorriu, mas ainda havia hesitação em seus olhos. E se eu não der conta? E se for grande demais para mim? Eduardo se ajoelhou ao lado da cadeira dela, como havia feito naquele dia em que ela desmaiou. Marina, você quer saber o que aprendi observando você todos esses anos? Que o tamanho do sonho não importa. O que importa é o tamanho do coração. E o seu é imenso. Ela o olhou nos olhos. Vi ali a mesma admiração e confiança que a haviam sustentado durante toda a jornada. Aceito, disse ela, mas com uma condição. Qual? Quero que você seja meu parceiro nessa empreitada. Não consigo imaginar fazer isso sem você. Eduardo sorriu. Eu estava torcendo para que você dissesse isso. Naquela tarde, Marina foi ao Centro Comunitário Santa Rita para contar a novidade. Encontrou Dona Lourdes ensinando crochê para um grupo de senhoras mais novas. Dona Lourdes, disse Marina, preciso contar uma coisa para a senhora. A idosa parou o que estava fazendo e olhou para Marina com carinho. Vou coordenar um projeto nacional. Vamos levar o que construímos aqui para o país inteiro. Dona Lourdes sorriu e pegou as mãos de Marina. Filha, desde o primeiro dia que você pisou aqui, eu sabia que você era especial. Não pelo que trazia na sacola, mas pelo que trazia no coração. A senhora não vai sentir minha falta? Sentir saudade sempre, mas orgulho é o que vou sentir mais. Saber que nossa netinha vai cuidar de vovôs e vovós no país inteiro. Marina abraçou Dona Lourdes longamente. Sentia que estava se despedindo não apenas de uma pessoa, mas de uma fase da vida. Quando chegou em casa, Pedro a esperava com um bolo de chocolate. O primeiro que ele havia feito sozinho. Para comemorar minha irmã famosa, disse ele rindo. Pedro agora tinha 18 anos, havia terminado o ensino médio e conseguido uma bolsa de estudos para cursar administração. Não precisava mais que Marina cuidasse dele. Na verdade, agora era ele quem cuidava dela. Pedro, disse Marina, quero que você saiba que tudo o que conquistei foi pensando em você, em dar a você um futuro melhor. Eu sei, mana, e quero que você saiba que estou orgulhoso de quem você se tornou. Não apenas pelo sucesso profissional, mas pela pessoa incrível que sempre foi. Eles comeram o bolo juntos, conversando sobre o futuro. Pedro planejava fazer estágio na empresa de Eduardo. Marina brincou que agora ele seria seu colega de trabalho. Na semana seguinte, houve uma cerimônia oficial para anunciar o programa nacional. Marina estava nervosa, mas Eduardo segurou sua mão antes dela subir ao palco. Respira, disse ele. Você nasceu para isso. Marina discursou para uma plateia de autoridades, empresários e jornalistas. Falou sobre dignidade, sobre a importância de enxergar os idosos como pessoas valiosas, sobre como pequenos gestos podem transformar vidas. Quando desceu do palco, Eduardo a abraçou. Estou orgulhoso de você.
murmurou no ouvido dela. Obrigada por ter acreditado em mim, respondeu Marina. Obrigada por ter me ensinado a acreditar novamente na bondade das pessoas. 6 meses depois, Marina estava viajando pelo país, inaugurando centros comunitários. Em cada cidade, encontrava pessoas como Dona Lourdes, Dona Carmen, Dona Rosa, pessoas que precisavam apenas de atenção e carinho para florescer novamente. Eduardo a acompanhava sempre que possível. Tornaram-se uma equipe perfeita. Ele cuidava da parte administrativa e financeira. Ela cuidava das pessoas. Numa tarde em Recife, após inaugurar o 10º centro comunitário do programa, Marina e Eduardo caminhavam pela praia. Você se lembra, disse Eduardo, daquele dia em que você desmaiou na copa? Marina riu. Como esquecer? Foi um dos piores dias da minha vida. Para mim, foi o dia em que minha vida realmente começou. Eles pararam e se olharam. O mar batia suavemente na areia. O sol se punha no horizonte. Marina, disse Eduardo, estes 2 anos trabalhando com você foram os melhores da minha vida. Você me ensinou que sucesso não se mede apenas em lucros, mas em vidas transformadas. E você me ensinou que eu posso ser muito mais do que imaginava, respondeu Marina. Quero continuar aprendendo com você, para sempre. Eduardo pegou as mãos de Marina. Quer se casar comigo? Marina sentiu lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas apenas de felicidade, mas de gratidão. Por tudo que havia vivido. Por todas as pessoas que encontrou pelo caminho. Por ter descoberto que sua vida poderia ser muito maior do que sonhara. Sim, disse ela. Quero construir uma vida inteira ao seu lado. Eles se beijaram enquanto o sol se punha no mar. E Marina soube que aquele não era apenas o fim de um dia, mas o começo de uma nova história. Uma história onde uma moça que servia café descobriu que podia servir esperança. Onde um CEO aprendeu que o verdadeiro poder está em empoderar os outros. Onde o amor não precisou ser declarado aos gritos, mas foi construído gesto a gesto, dia após dia. 6 meses depois, no casamento de Marina e Eduardo, Dona Lourdes foi a madrinha. Pedro foi o padrinho. A cerimônia aconteceu no primeiro centro comunitário, decorado com flores colhidas pelas próprias senhoras. Que bom, disse Dona Lourdes durante o discurso, que nossa Marina encontrou alguém que enxerga nela o que sempre enxergamos, uma pessoa especial que faz o mundo melhor apenas por existir. E quando Marina jogou o buquê, uma das senhoras mais novas do centro o pegou e gritou: aos 70 anos, ainda acredito no amor. Todos riram. Todos choraram. Todos celebraram. Porque às vezes, as melhores histórias começam com gestos simples. Como servir um café. Como oferece um ombro amigo. Como acreditar que uma pessoa pode ser mais do que aparenta. E se essa história te emocionou, compartilha com alguém especial. Porque às vezes, um simples gesto ou uma simples história pode mudar tudo.